Rogério, a gente tem conversado muito sobre toda a tecnologia que a blindagem carrega e traz. E eu acho que um dos pontos que, pelo menos as pessoas talvez mais leigas ou o consumidor final, vamos dizer, sempre eu vejo eles se perguntando é sobre peso de blindagem. O quanto que isso mudou ao longo dos anos, o quanto que isso impacta ainda no funcionamento do carro, na dinâmica. Me conta um pouquinho sobre esse assunto. Bom, esse é um dos pontos principais aí levantados, uma das principais características negativas de um carro blindado. O bacana é que tem evoluído sistematicamente. A gente falou dos vidros, não é só o vidro que impacta no peso da blindagem. Tem toda a parte opaca, os processos da blindagem opaca. Utilizava-se muito metal no passado, né? Então, mesmo por questões de preço, o Kevlar era muito caro, era muito caro na década de 90. Então, houve uma evolução, mas o mais bacana está acontecendo agora, que é a maior redução percentual. Bom, a gente vai chegar lá. Um peso agregado típico de blindagem era em torno de 15% a 16%. Tá. E a questão do peso da blindagem era um dos pontos de maior informação distorcida e, obviamente, fora da realidade. E, obviamente, é igual conta errada de restaurante, né? Dificilmente vem para menos, né? A grande maioria vem para mais. Então, essas informações de peso... Era muito complicado quando um cliente falava, olha, eu quero o peso da blindagem. A primeira coisa que ele perguntava, você me declara aqui no contrato ou na proposta o peso da blindagem. Eu falei, essa blindagem nós já perdemos, porque a gente vai jogar limpo e a blindagem... Vamos falar em termos de uma SUV? Uma blindagem do passado pesava quase 500 quilos, mais de 400 com certeza, quando você tinha aquele vidro sem policarbonato, com espessura muito aço. Se fosse a combinação daquele vidro sem poli com aço, com certeza batia nos 500. Então, isso veio diminuindo. A hora que entrou a aramida, a hora que entrou o vidro com policarbonato, isso já caiu para uns 300 e pouco. Quem conseguia caprichar mais, fazer vidros mais delgados, ia conseguir chegar no 260. Uma blindagem leve no sistema tradicional ia pesar em torno de 260 quilos para uma SUV médio-grande. Não estou falando se pegar uma Navigator, que é essa. Não estou falando desses carros, estou falando que é um carro médio-grande. O mercado declarava, toda vez que se perguntava, não, pesa 170 quilos, 180 quilos, e pesava 100 quilos a mais, sempre pesou a mais. E quando você trazia um raciocínio simples do próprio peso agregado pelo vidro, você não tinha grandes dificuldades de chegar nesses 260 numa ST, que é o tal dos 15%, aí mais ou menos, se você calcular. Sim. Que ela pesava quase 1.800, 2.000 quilos, né? Então, não mudava muito isso. O vidro mudou quando o vidro evoluiu, quando o vidro ganhou mais. A gente falou dos vidros agora há pouco, tem um, né? Quando o vidro começou a aumentar o percentual dos polímeros, né? Ganhar tecnologia, ganhar processos mais complexos, mais sofisticados, ele diminuiu o peso por metro quadrado. Mas isso foi gradativo, não foi tão disruptivo, né? Agora, como que se faz uma blindagem, ou como que se declara um peso de uma blindagem? Primeiro, é um processo laboratorial. Quando você precisa fazer uma pesagem de qualquer coisa com uma finalidade homologatória ou comercial, essa pesagem tem que ser um processo laboratorial. O que é um processo laboratorial? Uma balança específica para se pesar aquela faixa de medida e a ferição. Perfeito. Né? Você ia no açougue, comprar carne, tinha lá um selinho do em metro naquela balança. E você tinha uma balança adequada para pesar aquele... O que é uma balança adequada para... Você não pode pegar um carro, vou ver o antes e o depois, ou quanto pesa antes. Vai lá na transportadora, põe o carro em cima daquela plataforma de caminhão, pesa o antes, depois vai lá e pesa o depois, fala, olha, deu 200 quilos. Sim, mas aquela balança, ela foi feita para pesar 200 toneladas. O fundo de escala dela é muito grande. Então, se você quer pegar uma variação de 100, 200 quilos, você não pode usar uma balança com um fundo de escala tão grande. Está incompatível aquela balança. Ela pode até estar aferida,
mas não é o equipamento apropriado para se pesar aquilo. Então, eu não digo que tem que ter uma balança especial para blindagem de automóveis, mas ela tem que ser especial para se pesar objetos naquela faixa de medida. Quando você tem uma balança para pesar automóvel, ela tem outras praticidades, que você põe ela no chão, ela tem uma rampinha, tal, você sobe, desce, então a gente indica que seja usado, a gente utiliza uma balança dessas aferida. Você compra uma balança 0 km nova, o camarada vai lá e instala na tua unidade, fala, tá bom, legal. E agora o próximo passo é você trazer um outro organismo que vai lá aferir. Então, você chama o IKEA, você chama o Falcon Bauer, você chama alguém aí que vai lá e fala, está aferido por um determinado período. Aí você tem a balança certa e a ferida, e você pesa. Só que as possibilidades, quando você mesmo faz aquilo que você, se eu faço isso para fim comercial ou homologatório, não pode ser eu mesmo fazer. Por definição, você não pode ser o seu próprio homologador, o seu próprio entidade acreditadora, né? Certificadora da conformidade do processo. O ideal de uma pesagem com uma finalidade, então, se uma empresa, uma família, uma pessoa, alguém quer, fala, eu quero que essa blindagem pese tanto, o que eu falei, eu não consigo garantir que sua blindagem pesa tanto. Você tem diversas tecnologias, né? Tecnologia A, B e C. Quanto mais sofisticada, você sempre vai ganhar em peso. A sofisticação de uma blindagem é isso. É você usar produtos mais sofisticados, mais tecnológicos. Para pesar menos. Para pesar menos. Obviamente, tem seu preço, né? São produtos mais caros. Então, eu falei, eu tenho essas situações, a gente consegue fazer uma simulação, né? Por sistema, por projeto, quanto vai pesar, com um índice de acerto bastante grande, mas assim, 5% para mais ou para menos. Só que o quanto vai pesar mesmo de verdade é depois do processo realizado. Porque o vidro tem uma variação de espessura e de densidade natural, a própria anamida, né, o próprio processo. Alguns itens são, por exemplo, as colunas são coladas, a aramida é colada. O aplicador pode usar menos cola ou mais cola. Existe um processo, tudo isso, um protocolo de colagem, mas é um processo manual. Hoje, uma pistola é elétrica, ela despeja um fluxo constante pré-determinado, mas existe uma variação. Então, eu posso eu mesmo pesar para fins de evolução do meu processo, ter o controle de peso, mas se alguém quer saber, eu quero saber quanto pesa minha blindagem. Eu falei, você quer saber mesmo? Você tem essa necessidade? Vamos trazer uma certificadora. Existe esse serviço hoje, pelo IKEA, já é um protocolo, o IKEA é um agente certificador de conformidade. Os técnicos vão até lá, acompanham todo o processo, eles controlam tudo que pode ter, porque isso você pode... Vamos supor que alguém quer, por uma questão de uma licitação ali, quer fraudar aquilo, ele vai lá e tira o óleo do câmbio. Sim. Então tem técnicas, né? Que ele fala, pera pouco, esse carro tem que estar rodando. Então ele vai andar com o carro. Se o carro patinar ou não sair do lugar, porque o cara tirou o óleo do câmbio. Então, o próprio tanque, né? Um tanque cheio, um tanque vazio, ele impacta. O tanque, ele tem, eu acompanho alguns testes desses, normalmente cheio até a boca, até onde estraga o canister, sabe? Que é o critério. Então tem vários cuidados com essa medição para que não haja essa possibilidade de desvio, né? Então você tem uma blindagem certificada. Então hoje uma blindagem pode sim, eu até tenho aqui, deixa eu colocar em cima da mesa. Quero ver. Vamos fazer uma bagunça aqui. Cadê o pessoal aqui? Eles não estão vendo, né? Que a gente vai colocar aço em cima da mesa dele. Então, isso aqui é uma coluna convencional. Isso aqui faz 25 anos que isso existe. Que é colocado para o nível 3A. É colocado na coluna de um carro. Olha o peso disso. É uma peça, uns 5 quilos por aí. Aço, AISI 304L, austenítico, tem uma especificação, mas o mínimo que vai ter de peso é esse. Você vai ter uma espessura de 3 milímetros. Tá? E aqui você tem o polietileno de ultra alta densidade molecular. Impressionante, né? Quando a gente fala de proteção, não, são iguais? Os dois são na mesma norma. Então, você está falando 3A aqui, 3A. É impressionante, a diferença E isso a gente está pegando
uma coluna B de um carro, né? Tipo, a gente fez uma brincadeira de pesar o kit inteiro, né? Pronto. Infinitamente mais leve. Isso daqui pesa 4 quilos por metro quadrado. Naquele lá pesa 20. A densidade do aço é 8 ponto alguma coisinha. Então, 8, arredondando. 3 milímetros, 24 quilos por metro quadrado contra 4 quilos por metro quadrado. Caramba. Isso aqui numa SUV, na mesma SUV que a gente estava falando lá atrás, aqui você tira 80 quilos de uma blindagem. Imagina. Nossa. Então, levinho. Esse material, o que é? É o polietileno de ultra alta densidade molecular. Ele já é um velho conhecido, não é novidade esse material. Por que nessa aplicação ele surgiu agora? Lá atrás já tiveram empresas assim, até bastante inovadoras em blindagem. Na década de 90, eles já utilizavam esse material, mas para blindar as partes planas, no lugar da aramida. Hoje, esse material tem exatamente o mesmo peso por metro quadrado da aramida. Só que não tem uma vantagem você tirar a aramida e colocar isso daqui. Nas partes planas. Nas partes planas. Tá. Porque esse material é rígido. E essa rigidez, na realidade, é o que proporcionou que esse material possa ser usado na coluna. Você não pode usar a aramida na coluna porque ela é uma área muito pequena e ela é muito flexível. Ela é como se fosse um carpete em termos de manejo. Aqui não, aqui você tem Você tem uma rigidez. Esse produto, ele genericamente é o polietileno de ultra alta densidade molecular. Eles têm alguns fabricantes, grandes fabricantes mundiais, a Honeywell. Esse aqui é fabricado pela DuPont. O nome comercial da DuPont, assim como o nome comercial da aramida da DuPont é Kevlar. Né? A Kevlar é uma aramida. Quem inventou a aramida foi a DuPont. Foi a DuPont, né? E já com o nome Kevlar. Esse material, na DuPont, tem o nome de Tensilon. Existem 3 empresas hoje, 3 empresas no Brasil, com o processo desenvolvido junto com a DuPont para fabricar a peça final. A DuPont não faz isso aqui, ela só faz a matéria-prima. Então, ela pega uma dessas 3 empresas, né, 2 delas estão ligadas a fabricantes de vidro, uma terceira só fabrica a parte opaca, não fabrica o vidro. E eles produzem esse material pré-moldado em autoclave. É isso que eu ia te perguntar, essa parte da conformação dele é feita no fabricante, vamos dizer. É feito, a DuPont fornece o material e a tecnologia para essas empresas que implementam isso com condições de temperatura e pressão ultra elevadas, em cima de um molde. A desvantagem disso daqui é que... você precisa de um molde. Precisa de um molde e isso vai agregando preço. Então, hoje, eu falo que isso... A pessoa fala, mas aí fica mais caro a blindagem. Eu falo, não, é o mesmo preço. Eu faço uma brincadeira. Eu falo, como que é o mesmo preço? Eu falo que é mais ou menos hoje uma blindagem, quando você vai usar essa tecnologia, 20... Vamos supor, uma blindagem para um determinado automóvel seja R$100 mil. Com isso aqui, 120. Mas quando a gente faz a conta do pacote, aquele carro que a gente vai aplicar isso já está custando R$800 mil. Quando você faz toda a soma do carro, mais licenciamento, mais seguro, mais blindagem, mais autorização de blindagem, soma tudo, a gente está falando aí em 2%. De diferença. Você vai ter um carro com um peso reduzido. Normalmente esse carro tem uma característica de desempenho interessante. Sim. De estabilidade, de desempenho, de esportividade até. E esse sistema proporciona que você tenha uma blindagem. E se você não está atrás disso, você pode estar atrás de uma condição mais tranquila, mais parecida com o carro original. Então, é só vantagem. Tecnologia normalmente só traz vantagem. A única desvantagem é que, pelo menos na fase, já foi muito mais caro. Então, hoje está mais viável você utilizar esse sistema aqui. Já não é tanto novidade, já tem uns 5 ou 6 anos que isso aqui surgiu no mercado. Mas era questão de valores. Então, hoje está bem viável você utilizar. Você entende que cada vez mais a gente vai ver mais esse material sendo aplicado e menos aço? Eu espero que em algum momento, mais em algumas empresas, menos em outras, mas eu acho que deveria ser 100% do processo. As empresas deveriam tem algumas diferenças no processo, a fabricação, a gente entra junto com o fabricante, com o processador, fazendo o molde,
Uhum. Então, acho que a empresa, eu acho que deveria ser 100%. Tá. Tem muitas vantagens. Ruído, rumorosidade, rangido, uma série de vantagens. Peso, condução do veículo, desempenho, segurança, tudo. Então, eu acho que deveria ser 100%. Eu tento convencer quando estou... Né, o que traz de benefício para o que custa mais o que custa mais percentual no pacote. Quase nada. Exato. Muito bom.